Olá amigos, eu aqui novamente fazendo um novo vídeo para o Vasco. O jogo foi um jogo bom, muito bom. Eu gostei mais do Vasco no primeiro tempo que no segundo tempo, mas o jogo foi muito bom. Eu vou falar aqui primeiro a escalação do Vasco. O Vasco começou o jogo com Léo Jardim, Zé Gabriel, Medel, Léo e Piton. O Zé Gabriel, não, Robson. Foi Léo Jardim, Robson, Medel, Léo e Piton. Ali na cabeça de área jogou Zé Gabriel, Paulinho e Marlon Gomes. Aí na linha de frente jogou Orelhano, Sebastião não, Verrete, escreve Vegete, se lê Verrete, tá? É como ele gosta de ser chamado, Verrete. E o Peck. Então o Vasco não jogou mal, jogou bem, jogou bem. Eu achei que o gol foi meio franguinho do goleiro, sabe? Meio franguinho. Que dava para, eu acho, eu nunca fui goleiro, nada, mas a gente, né? O tempo ensina muita coisa a gente. Deu para notar que ele foi com a mão assim meio de maionese, né? Mão meia. Então, mas o jogo foi bom. O Vasco empatou. O Vasco fez 1-0. O Bragantino empatou de 1-1. No segundo tempo, saiu Marlon Gomes, Robson, Orediano e Piton. E entraram Jair, Puma, Figueiredo e Galarda. Esse Galarda, ele é horrível. Não sei como é que está no Vasco ainda. O Vasco empresta, o pessoal devolve. O Vasco empresta, o pessoal devolve. Então, vai fazer o quê, né? Então, esse Figueiredo caiu muito, ele já foi melhor. Ele caiu muito, ele está meio mascarado. Quem está subindo bem é o Peck. O Peck está subindo bem pra caramba. Ele andou no tempo meio mascaradinho, etc. Agora... Então aqui, eu não gosto muito de falar de juiz não, sabe? Mas eu vendo o jogo do rival, da Molambada, aquele pênalti que marcaram a favor do Flamengo, foi um pênalti meio mandrake, né? Mentiroso. Porque o cara nem encostou no jogador do Flamengo e marcou pênalti. Ontem, o jogo, vamos falar do Vasco, que essa é a molambada. O jogo do Vasco ontem, eu estou fazendo agora de manhã o vídeo, né? Não fiz ontem, porque estava muito tarde. Então, o Vasco sofreu um pênalti na partida, no primeiro tempo. O juiz não marcou. Mas antes do pênalti, o jogador do Bragantino deu-lhe uma entrada no jogador do Vasco, uma falta bem violenta. Eu não vou dizer a você que era uma falta para expulsão, mas era uma falta para ser marcada e dado cartão amarelo. Daronco fez vista grossa. Aí não demorou muito, outra falta igualzinha. Não, primeiro houve uma falta contra o Vasco. Aí o Vasco encostou no jogador, foi falta, tá certo que o Vasco fez falta, mas não foi falta para cartão amarelo, foi uma falta, em vista do que o Vasco sofreu, foi uma falta leve. O Daronco marcou a falta e deu cartão amarelo ao jogador do Vasco. Então, por que ele marcou a falta a favor do Vasco? Que foi bem violenta. Ele não marcou. Depois, não sei quantos minutos lá, viu um jogador e disse assim, bem, a gente está fazendo falta, o Daronco está marcando, então eu posso fazer. Veio o camarada, deu um carrinho de lateral, o primeiro foi por trás, depois deu um lateral, suspendeu o jogador do Vasco. Ele não marcou falta não, fez vista grossa e o time continuou. Então, quer dizer que por que contra o Vasco ele marcou e a favor ele não marcou? Aí depois houve o primeiro pênalti. O primeiro pênalti que ele não marcou foi pro VAR, o juiz nem foi lá olhar na cabine não. O VAR de lá disse que não foi pênalti, então ele não deu pênalti. Quando ele marcou o segundo pênalti, eu achei que o primeiro pênalti foi mais pênalti do que o segundo. Ele marcou o segundo e não marcou o primeiro. Então, quer dizer que ele é da FIFA, mas todo jogo do Vasco ele faz isso. Se eu fosse o presidente do Vasco, dava a entrada na federação, proibindo ele de pitar jogo do Vasco. Porque ontem, se dependesse do Vasco dos 3 pontos para poder não descer, o Vasco ia descer por causa do Daronco. Entendeu?
Então, quer dizer que eu acho que o juiz está em campo é para marcar o que ele vê. É pênalti a favor do Vasco, marca. É pênalti contra o Vasco, marca também. Se o Vasco não quer que marque pênalti, não faça. Então, mas não. Para um é pênalti, para outro não é. Uma vez no jogo do Vasco, o cara do Vasco estava dentro da área, com a mão colada no corpo, a bola bateu em cima, o juiz marcou pênalti. No outro jogo a favor do Vasco, nem qual foi o time, o cara, ele foi na bola de mão aberta, a bola bateu, caiu, o juiz não deu pênalti. Então a mão colada no Vasco foi pênalti e essa aberta não foi. Então quer dizer que são dois pesos, duas medidas. E tudo acontece contra o Vasco. Você pode notar essas aberrações aí de arbitragem, tudo em cima do Vasco. Parece que eles gostam de ver o Vasco cair. Se o Vasco está com um time mais ou menos que não vai cair, eles tentam derrubar. Sei lá, eu não sei se o juiz ele ganha para apitar ou se ganha para poder, né? Assim, não apitar só a favor do outro do Vasco, não. Sei lá, tem uma jogada aí que eu não entendo, porque tudo é contra o Vasco. O Vasco agora melhorou. Pelo time que está agora, chegou o Medel, chegou o Paulinho, chegou o Sebastião, chegou esse Verratti. Então, e aí falta ainda o tal de, se eu não me engano, parece que é Payet, acho que é Payet o nome, esse francês. Não tenho certeza se o nome é esse da mão, é uma coisa parecida. Então dizem que, mas sabe o quê? O Vasco, o cara tem 35 anos. Então que o Vasco pegou esse tal de Medel, tem para 34 ou 35 também. Então quer dizer que no primeiro tempo ele está fresquinho e joga bem, já no segundo tempo ele cansa. Então fazer o quê? Mas está apanhando, então põe. Aí pegou o Sebastião, que jogou o primeiro jogo. Aí no segundo entrou o Verratti, aí fez o gol, aí ontem botaram o Verratti. Então quer dizer que esse Verratti, ele é artilheiro, é um jogador artilheiro. Ele não é aquele craque que chama atenção, nada disso não. Então ele é um jogador artilheiro. Esse Sebastião também é a mesma coisa. É um jogador que se movimenta na área e tem facilidade de fazer gol. Principalmente esse Verratti. Ele tem facilidade de fazer gol, ele está sempre bem colocado. Porque no passado existia o Túlio. Túlio ele como jogador de futebol era péssimo. Mas só tem uma coisa, eu queria um Túlio no Vasco agora. Porque ele fazia gol de qualquer jeito. Ele rodava o corpo, a bola batia e entrava. Então, quer dizer que ele, o Dadá Maravilha, esse Dodô é mais clássico. Então tem vários jogadores aí que não era Almi, essa turma, eles não era craque de bola, mas era fazedor de gol. Tinha uma porcaria no Flamengo chamado, chegado o que mesmo Brocador. Aquele Brocador, ele nunca viu bola na frente dele, mas fazia gol direto. Então aí depois saiu do Flamengo, sumiu. Aí o Vasco ia pegar ele, não quis vir para o Vasco não, prefiro ficar no Nordeste mesmo. Aí ficou por lá, ninguém sabe onde ele anda. Então, é um jogador que dá muita sorte, sabe? Muita sorte. Então, fazer o quê? O Vasco, ele agora, com esses jogadores que chegaram agora, eu não vou dizer a você que o Vasco está um timaço, não é? Mas em vista do que era, está um timaço. Porque a chegada de Jair, esse Léo Jardim tem que sair, né? Esse Léo Jardim tem que sair. Tanto goleiro bom no Brasil, o Vasco vai na França buscar esse frangão. Não sei para quê. Todo jogo ele come. Toda vez que o Vasco perde um gol, ele é meio. Ele vai com a mão de maionese, sei lá, mão de couve, alface, sabe o que é. E come o gol, leva o gol. Então, com a chegada desse Medel, Paulinho, esse Sebastião, Verratti, então, e tem outro ainda, Praxedes, que não pôde jogar ontem, porque ele é do Bragantino. Então, seus jogadores, se o Praxedes jogasse ontem, seria melhor. Aí o Praxedes não é ruim não é um craque fora de série, mas ele é bom de bola, ele é bom. Esse Paulinho também é bom. Esse Orellano, ele quando começou no Vasco, ele era uma porcaria. O Vasco comprou ele para 15 ou 18 milhões, coisa assim. Eu achava ele uma porcaria. Com esse técnico novo, ele passou a jogar mais bola, não sei, porque bola ninguém ensina.
Se eu nasci para jogar bola, vou ser jogador de futebol. Mas se eu não nasci, ninguém vai ensinar eu a jogar bola. Pode me ensinar a colocação, uma visão de jogo, mas ensinar eu a jogar bola, uma pessoa a jogar bola, ninguém ensina. A pessoa já nasce sabendo. Aí, o que acontece? O Vasco pegou uns jogadores bons. Não são fora de série, não, mas são bons. Então, o Vasco agora dá para poder fugir do rebaixamento. O Vasco não vai chegar a lugar nenhum. Ele saindo do rebaixamento já está muito bom. O empate de ontem, que podia ser vitória, não foi por causa do Daronco. Você viu na internet hoje como é que está? O melhor jogador do Bragantino, aí está assim a figura do Daronco. Ele foi o melhor jogador do Bragantino, então foi mesmo. Então, quer dizer que eu não gosto de dizer assim, porque o Vasco perdeu, porque foi roubado. Eu não gosto de fazer isso, não. Mas, quando é demais, a gente tem que falar. Porque fazer o quê? Então, eu acho que o Vasco deveria ter que ir na federação, reclamar, proibir desse camarada que dá jogo no Vasco, botar outro qualquer. E também, esses camaradas que vão fazer o VAR, tem que saber que time que torce. Porque vai jogar Vasco e qualquer um time. Não pode ser, lá não pode ser ninguém do Vasco e nem do outro do time que vai jogar contra o Vasco. Então também não pode ser flamenguista. Porque se for flamenguista, pode contar com o Vasco qualquer lance e vai dizer que não é. Com certeza, com certeza. Então, ontem, em relação ao jogo, vamos voltar ao jogo, eu achei que o gol foi falha de Léo Jardim, sabe? Achei que foi falha. A bola não foi forte, foi um cara, deu uma chapa assim, a bola subiu, ele pulou assim, com a altura que ele tem, a mão dele bateu assim, foi... Então eu achei que foi... Não foi um frango inteiro não, foi um franguinho, tá? Em crescimento aí no franguinho. Então eu só que não gosto desses jogadores que jogaram ontem, eu não gosto do Galarda e nem esse Tony Robson. Eu não gosto desse jogador não. O Robson, eu acho ele parece que é meio maluco, jogou em grandes times, jogou no estrangeiro, jogou tudo, mas eu não gosto dele muito não. O Léo eu gosto. O Léo que antigamente chamava ele de Léo Pelé, ele não gosta de ser chamado de Léo Pelé. Então, esse Robson também é Robson Bambu. Esse Robson Bambu, eu não gosto dele. Então, do time que jogou, dos jogadores que jogaram ontem, eu não gosto do Robson e nem do Galarda. Sendo que o Robson atualmente está até melhorando o futebol dele com esse novo técnico. Parece que achou uma posição melhor para ele, sei lá, então botou... Agora esse Puma, ele entrou no segundo tempo no lugar do coisa. Esse Puma, eu acho que caiu um pouco de produção, acho que se mascarou um pouquinho. E quando ele começou no Vasco, ele começou bem pra caramba. De repente ele tá ficando meio fora de forma, sei lá, mas ele é ruim não. Se ele fosse ruim, não fazia parte da seleção do Uruguai, né? Então, amigos, olha, ontem se eu quisesse dar nota para o jogador do Vasco, do 1 até o 11, que é do goleiro ao ponto esquerdo, antigo, né? Então, eu podia dar assim, nem o cara que fez gol, porque ele fez gol de pênalti. Então, eu acho que seria uma nota assim para o time do Vasco ontem, em relação ao jogo, os dois tempos, que o segundo tempo eu achei melhor que o primeiro. O finalzinho do segundo tempo, o Bragantino foi melhor. Como empatou, ele estava em casa e partiu para cima, sabe? Aí, então, o segundo tempo, eles melhoraram um pouco. Mas o jogo foi todo por igual. Eu torci por a vitória do Vasco. Mas eu acho que o empate não foi um mau negócio fora de casa, não. Então, eu daria aqui para o jogo de ontem todo assim uma nota 8. Para o time do Bragantino, não olhei isso. Mas em relação ao time do Vasco, teve uns que saíram melhor que o outro, etc. Então, mas aí vamos botar em um pacote só, né, para dizer assim, fulano foi 8, 8 foi 9. Então dá uma nota 8 para todo mundo, tá bom? Então, amigo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aquele like esperto. O like é para a mão assim dislike, não presta, aperte assim, like, inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Para você se inscrever no canal,
Você não precisa escrever nada. Embaixo do vídeo está escrito assim, inscreva. Você clica em cima. Ao lado vai aparecer um sininho. Esse sininho, tem hora que você bate uma vez só, ele aceita. Às vezes tem que bater a primeira vez, ele fica preto. Aí você vai no sininho preto e bate de novo. Pronto, está todo mundo em casa, ligado, se ninguém paga nada. E a gente faz uma troca. Eu dou, né, uma mercadoria para vocês e vocês me dão uma assinatura, tá bom? Então, um ajuda o outro, beleza? Então, até o próximo vídeo, até a próxima vitória do Vasco. Tchau!